Glória a Deus. Quem precisa de Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor Jesus. Como nós não tivemos a escola bíblica dominical devido ao Dia dos Pais, o Dia dos Pais é sempre um dia especial, né? Um dia que nós queremos sair, às vezes com a família, né? Então nós achamos por bem deixar as pessoas mais à vontade, sem aquele compromisso, ter que acordar de manhã e depois ter que sair correndo, né, para fazer o almoço, senão sair com sua família. Então nós interrompemos a mensagem da cruz no dia de hoje e nós iremos ministrar sobre a lição do livro do profeta menor Miqueias. Eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado na noite de hoje, pelo aquilo que você vai ouvir da palavra de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia no livro do profeta menor Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias, que tem o seu nome, quem é como o Senhor, ou seja, quem é como Iavé. Estou vendo lá no fundo nossa irmã Jéssica, Deus abençoe, irmã Jéssica. Estamos felizes de ver a senhora, graças a Deus. E amanhã a senhora já está convidada para estar na sede que a gente lá, precisar dessa voz lá, hein? Essa voz lá, ajudando, é maravilha, vai ser bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Miqueias, capítulo de número 7, o versículo do 1 ao 7. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Você pode repetir comigo isso aqui? Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espião. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confies no vosso guia, daquele que repousa no teu selo, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, você pode repetir comigo? Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus, ó Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor Deus. Corrige, exorta, edifica a tua igreja, Senhor Deus, através da tua palavra. Que ninguém venha sair daqui, Senhor Deus, da mesma maneira que entrou, mas possa sair daqui instruído, fortalecido pela palavra e guardando a tua palavra na tábua do coração. É isso que nós oramos e te agradecemos, convictos e certos da vitória, no nome de Jesus. Assente-se dando glória a Deus, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque hoje é um culto de ensino.
Eu coloquei como tema dessa palavra, um bom homem é difícil de achar. Você pode repetir comigo? Um bom homem é difícil de achar. Miqueias, ele é um profeta menor e ele vai estar profetizando tanto para o reino do norte como para o reino do sul, tanto para Samaria quanto para Jerusalém, embora ele fosse de Judá, o reino do sul. E tem algumas coisas, uma introdução rápida que eu tenho que fazer com os irmãos, para que os irmãos compreendam o contexto em qual está inserido Miqueias, o profeta Miqueias. Mas uma coisa tenha certeza, todo profeta, toda pessoa que tem intimidade com Deus, ela é inconformada com a situação do mundo. Você pode repetir comigo? Todo mundo que conhece a Deus é um inconformado com a situação do mundo. Não existe uma pessoa que conheça a Deus, conheça os mandamentos de Deus, conheça os princípios, os decretos de Deus, que não seja inconformada com o mundo. Lá em Romanos 12 vai falar que nós devemos ser inconformados. Inconformai-vos com esse mundo, porque esse mundo vai na contramão daquilo que nós aprendemos, vai na contramão dos nossos princípios e vai na contramão dos nossos valores. Nenhum crente é uma pessoa conformada com o mundo. Nenhum crente anda na direção do mundo. Pelo contrário, vai existir uma multidão vindo do lado contrário, e muitas das vezes, nós que somos crentes, nos encontraremos sozinhos, andando para o lado totalmente contrário da multidão. Nós crentes, aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, para nós não serve. Porque no Calvário, no Monte Gólgota, na Via Cruzes, uma multidão gritava: crucifica-o. E uma minoria estava triste naquele momento. Então quer dizer, esse mundo, o príncipe desse mundo, Satanás, ele rege uma multidão de pessoas que preferem entrar pela porta larga do que pela estreita. Você estando aqui, numa noite de hoje, você está na contramão do mundo, mas está na direção de Deus. Está dentro do centro da vontade de Deus. Mas o que acontece nesse contexto é que o profeta Miqueias, ele está sozinho no meio de uma multidão corrompida. Ele está sozinho no meio de uma multidão que não quer saber mais de Deus. Embora eles conhecessem a Deus, tanto a tribo do norte, as 10 tribos, quanto as 2 tribos do sul, nenhum deles agora está andando na mão de Deus. Todos estão andando na contramão de Deus. E o que ele vê? Ele vê que não sobrou nada. Ele compara isso como se não existe mais nem fruta, não existe nada mais. Chega até chegar a ponto de estar quase pessimista em relação às coisas de Deus para com aquele povo. Só ele se encontra andando no caminho reto. Ele procura e não vê ninguém que possa compartilhar o inconformismo dele com a situação que está aquele povo. Muitas das vezes você frequenta algum lugar, tem um emprego, um serviço, onde só você é crente naquele lugar. Todas as pessoas têm valores contrários aos seus. Todas aquelas pessoas gostam de coisas contrárias às suas. E você começa a olhar ao redor e até mesmo dentro da sua casa, e você começa a pensar: não tem jeito para essa situação. Mas você vai ver dentro da história de Miqueias que Deus vai estar apreciando Miqueias, que Deus vai estar olhando a vida de Miqueias, e vai ser através de Miqueias que muitos irão se arrepender dos seus maus caminhos. Quero profetizar para você que está sozinho nessa luta,
não para, persevera, porque através de você, Deus vai enviar misericórdia para aqueles que estão ao seu redor. Então o contexto é entre 10 a 20 anos antes do reino do norte de Israel cair diante dos assírios. Por causa da má conduta do povo, o profeta Miqueias ele vem profetizando: olha, Deus vai colocar vocês na mão de uma nação que não tem nada a ver com Deus, mas por causa da sua impiedade, por causa do seu pecado, por causa da sua apostasia, os assírios virão e tomarão o povo de Deus como escravos. Vocês vão enfrentar um cativeiro, porque vocês se esqueceram de Deus. O que eu entendo aqui? Que tem muitas lutas, que muitos crentes vão passar, que não é Satanás, mas é a própria conduta dele que vai fazer com que Deus o coloque em uma prova. Alguém está entendendo? Tem muitas pessoas que elas querem mostrar uma fé no meio das pessoas, mas a conduta dela fora do meio, fora da igreja, não condiz com a fé que ela disse professar no meio da congregação, no meio da igreja. E aí, por andar errado, Deus permite uma prova na vida daquelas pessoas. O que Deus vai fazer aqui? Deus vai permitir um cativeiro, tanto em Samaria como em Jerusalém, ou seja, tanto ao reino do sul como o reino do norte vão cair como escravos agora na Babilônia pelos assírios. E o profeta vem profetizando isso, e muitos dessas pessoas achavam que não ia acontecer, mas aconteceu. Então o profeta vem aqui, entre 10 a 20 anos antes de acontecer o cativeiro, ele vem profetizando: olha, arrependei-vos, porque o cativeiro assírio vai pegar o povo de Deus. Alguém está entendendo? Diga amém. Amém. E o autor do livro que nós lemos é o próprio Miqueias. Por quê? Porque tem autor que tem escribas escrevendo para ele, leva o nome dele, mas não foi ele que foi o autor daquele livro. Aqui é o contrário. Miqueias é o próprio Miqueias que escreve Miqueias. E o que significa Miqueias? Essa palavra é uma palavra hebraica e ela significa quem é como Deus, ou seja, quem é como Yahvé. Da onde Miqueias surge? Ele é de Moresete. Moresete fica na tribo do sul, Judá, para você se familiarizando. Quando eu falar Judá é tribo do sul, quando eu falar Samaria é tribo do norte. Ele é da tribo do sul, aproximadamente 30 quilômetros longe da cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém. Então a data da sua profecia é durante os reinados do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias. Vamos repetir comigo? Ele está profetizando na época do rei Jotão, na época do rei Acás e na época do rei Ezequias. Aonde está escrito isso? Vamos lá? Miqueias capítulo 1, versículo de número 1. Miqueias capítulo 1, versículo de número 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, nos dias de Acás e nos dias de Ezequias, todos esses reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria, tribo do norte, e Jerusalém, tribo do sul. Até aí, todo mundo está entendendo, amém? Amém. A data que ele profetiza, quanto tempo ele ficou profetizando? Ele ficou profetizando de 740 a 690 antes de Cristo. Mas olha a coincidência, ele profetiza no mesmo tempo do profeta maior Jeremias. É o mesmo tempo de profecia. É o mesmo, ele é contemporâneo do profeta maior Jeremias. Ele está profetizando no mesmo tempo. Então você vai ver aqui em Miqueias capítulo 3, versículo de número 12.
capítulo 3, versículo de número 12, uma profecia de Miqueias, e depois nós vamos para Jeremias, capítulo 26, versículo 18, que ele vai estar profetizando a mesma coisa do profeta Miqueias. Então, primeiro, capítulo 3, versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Amém. Presta atenção nisso. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Presta atenção nessa profecia. Agora vamos lá em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 26. Vai levando aí a sua Bíblia um pouquinho para trás. Jeremias, capítulo de número 26, versículo de número 18. Jeremias, capítulo 26, versículo de número 18. Quem tiver a Bíblia do culto é a página 922. Olha que a profecia é a mesma, e Jeremias vai citar Miqueias. Miqueias, todo mundo achou? Amém? Miqueias, o moratista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montes de pedra, e o monte desta casa como altos de um bosque. Alguém percebeu alguma semelhança aí? A profecia é a mesma, a palavra é de Deus, no mesmo tempo, só que de bocas diferentes. Um profeta menor e outro maior. Ou seja, a palavra de Deus, ela sempre vai atingir quem é de Deus. A palavra de Deus sempre vai atingir quem é de Deus. Quem é de Deus vai falar a mesma palavra. Quem é de Deus vai adorar o mesmo Deus. Quem é de Deus vai ter os mesmos valores. Quem é de Deus vai ter os mesmos princípios. Quem é de Deus vai ter os mesmos costumes. Quem é de Deus vai ter a mesma fala. Quem é de Deus vai ter o mesmo comportamento. Não tem como quem é de Deus ser diferente. Você lembra Pedro? Pedro até tentou se esconder, mas as criadas falaram: ele se parece com ele, ele fala como ele. Por quê? Porque Pedro era de Deus, mas queria se esconder, mas não tinha jeito. Quem é de Deus e não adianta se esconder. Não adianta se esconder. O destino então dessas profecias, para ficar bem gravado na nossa mente, o destino é o povo de Deus. Por quê? Porque esse profeta, mesmo sendo do sul, ele vai profetizar para o reino do norte e para o reino do sul. Ou seja, todo o povo de Deus está corrompido nesse contexto. E só tem um que está guardando os seus ensinamentos, guardando os seus valores e guardando os seus princípios. E eu vou repetir de novo: haverá momentos, irmãos, da nossa vida na carreira cristã, que a gente vai estar sozinho no meio de uma multidão. Vou dizer de novo: se você está se sentindo assim, fica tranquilo, Deus está com você. Se Deus está com você, você é a maioria no meio onde você se encontra. Não fraqueje, não relativize a palavra, não volta para trás. Se Deus se chamou, é porque Ele tem um caminho longo para você percorrer. Pessoas vão querer jogar dardos inflamados, vão querer trazer você de volta para o seu passado tenebroso e escuro, mas Deus tem coisa boa para você lá na frente. Deus tem coisa boa. Não para, não retroceda, continua. Miqueias, ele está sozinho, mas ele confia em Deus. Apesar das circunstâncias, ele crê em Deus. Apesar de não estar vendo nada, ele crê em Deus. Então continua firme. Olha para alguém e fala assim: o cenário pode estar ruim,
Mas Deus é bom. Então continua com Ele, não olha para o cenário, continua com Ele. Qual que é o propósito então do profeta? Qual é o seu propósito? Qual deve ser o meu propósito? Diga assim: pregar a palavra. Miqueias aqui ele vai pronunciar a primeira coisa que ele vai falar. Ele vai falar do juízo por causa da apostasia. E ele vai falar que Deus vai colocar juízo porque existem falsos profetas no meio desse povo. O que os falsos profetas estão falando? Olha, continua do jeito que está. Continua relativizando a palavra. Deus é bom, Deus vai entender. Continua tudo errado mesmo, fazendo certo no meio do povo de Deus, que Deus vai entender. E só Ele está falando, vai ter consequência. Deus vai colocar você no cativeiro, por causa dessa apostasia, por causa dessa falta de fé, porque vocês se esqueceram de Deus, Deus também vai se esquecer de você. É isso que está falando. Deus é misericordioso, amém? Mas Ele é justo. Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a sua palavra. Ou você anda na palavra e vai ter as bênçãos de Deus, ou você anda na contramão da palavra e também vai ter as maldições lançadas pelo próprio Deus. É isso. Ou você anda no caminho reto, ou você anda no caminho torto. E no caminho torto Deus não tem compromisso com isso. Mas se você andar debaixo da destra de Deus, com os valores e princípios de Deus, Deus vai ter coisa boa para você lá na frente. Então o propósito dele é pronunciar o juízo. Por quê? Porque a apostasia, o afastamento das coisas de Deus está aumentando na nação. O que ele vem pronunciar? Que ele está vendo que o povo é só religioso, mas o povo não está firme dentro da igreja. Ele só vem para cumprir a agenda. E aonde que está escrito isso? Vamos lá, Miqueias capítulo 3, versículo 8. Miqueias capítulo de número 3, versículo 8. Diz assim a palavra: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó, ou seja, a nação, a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Sabe o que o Miqueias está nos ensinando? Que se nós estamos vendo que está errado, a gente tem que falar que está errado. O Espírito Santo de Deus vai te dar palavras na sua boca, para no tempo oportuno você chegar naquele lugar e dizer: precisa ter um conserto com Deus. Mas presta atenção, ele vai falar o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar a hora certa, a maneira correta, né? Que o coração daquela pessoa vai estar aberto para receber a palavra de exortação da parte de Deus através da sua boca. Então, o que nós temos que ter na nossa mente? Temos que saber que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos mostrar o momento correto e a hora certa e as palavras corretas para nós pregarmos o Evangelho para essas pessoas que estão fora da casa do Senhor Jesus. Alguém está entendendo? Diga amém. Vão ser palavras de sabedoria, vão ser palavras de exortação, mas que na hora que você for falar, o Espírito Santo de Deus já preparou aquela pessoa para receber essa palavra. Então, antes de falar, tem que ter oração e tem que estar com o ouvido sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É por isso que Miqueias vai falar: mas de certo eu sou cheio da força
do Espírito, e é com letra maiúscula, Espírito do Senhor, e cheio de juízo, ou seja, o senso de juízo que eu tenho não é meu, porque eu também sou pecador, mas é o senso de juízo do Senhor, para convencer a alma que está debaixo do pecado. Eu vou melhorar para você, esposa, peça ao Espírito Santo o momento certo de você falar com seu marido. Marido, peça ao Espírito Santo o momento certo para você conversar com a sua esposa. Pai, peça ao Espírito Santo o momento certo para você falar com seu filho. Filho, espere o momento certo e ore ao Espírito Santo para você falar com seu pai. É isso. O crente, ele anda em espírito, ele não anda pela carne. Pela carne a gente fala de qualquer jeito, né? Acaba afastando mais a pessoa do que trazendo ela para dentro. Mas cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. E é Ele que convence o pecador do seu pecado. Alguém está entendendo? Diga amém. E lá no capítulo 6, versículo de número 7, olha o que o profeta vai dizer. 6, versículos 6 e 7. Capítulo 6, versículos 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Talvez você não entendeu aqui, mas eu vou explicar para você. O que esse povo estava fazendo? Ele andava tudo errado lá fora, amém? Amém. E quando chegava na igreja, o que eles faziam? Eles sabiam que os sacrifícios eram para perdoar os seus pecados. Então eles vinham com azeite, vinham com carneiro, vinham com bezerro, vinham com ovelha, e entregavam no altar do Senhor e ofereciam sacrifício. Só que quando saía da igreja, voltava a fazer tudo errado. Voltava nas mesmas práticas. Alguém está entendendo? Diga amém. Amém. Aí o profeta vai dizer no versículo 8: Deus não quer sacrifício, mas Deus quer uma vida de santidade. Deus não se agrada de sacrifício, Deus se agrada de uma vida de santidade, separada ao Senhor. Quem crê, diga amém. Olha o versículo 8: Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, ou seja, de vocês, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, Deus não quer sacrifício, Deus quer arrependimento. Meu Deus, Deus não quer uma vida de religiosidade, Deus quer uma vida de mudança. Porque Deus sabe que nenhum de nós aqui é bonzinho. Deus sabe que nenhum de nós aqui é anjo. Então o que Deus quer? Humildade nossa para entender que nós somos falhos. Mas se nós chegarmos humildes perante Deus, Deus é poderoso para transformar o nosso caráter. E cada vez mais nós iremos ficar parecidos com Ele. Mas o povo queria entrar na igreja com uma máscara e oferecia uma boa oferta, e quando saía da igreja, saía fazendo a mesma coisa. O profeta está falando: ainda existe, no meio dessa ira toda de Deus, misericórdia para quem se arrepender dentro da igreja. Está falando: ainda há uma saída, ainda há uma saída, Samaria, ainda há uma saída, Jerusalém, ainda há saída para o pecador. Porque nós estamos no meio da graça, e cada um de nós que se arrepender, Deus é Pai, é poderoso, é benigno, é misericordioso, para nos aceitar de volta, para nos tomar de
novo pela mão direita. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda há chance para o pecador que se arrepende do seu pecado. Você pode dar uma glória a Deus? Glória ao Senhor Jesus. Versículo de número 2 do capítulo de número 7. A igreja pode ler? Versículo de número 2 do capítulo de número 7. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos circuncidados para sangue, cada um a seu irmão com carinho. O profeta aqui, irmãos, ele vê que acabou tudo. Diga, acabou tudo. Acabou. O profeta está confuso. Diga, o profeta está confuso. O reino de Jerusalém está parecendo mais uma Sodoma e Gomorra. Então, o profeta, ele sofre sozinho. Você já sofreu sozinho? Tem alguém aqui que já sofreu sozinho? Não tinha ninguém para conversar? Não tinha ninguém para compartilhar o sofrimento? Tem alguém aqui que já sofreu sozinho? Não tem ninguém para conversar? É assim que o profeta está. É assim que de repente você está aqui. Mas quando não tiver ninguém para conversar, quando não tiver ninguém para compartilhar, existe um Deus que estará pronto para te ouvir e para falar com você. É essa a situação do profeta. Ele vê aqui, ó, que pereceu, ou seja, a bondade da terra se acabou. Então o que acontece? Se a bondade acabou, o que sobrou? Sobrou só maldade. E não tem ninguém para conversar. É isso que ele está falando aqui. Vai falar lá no versículo de número 4. Olha o que diz o versículo de número 4. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que o espinhal. Diga assim: quando você não encontrar ninguém para compartilhar o seu sofrimento, existirá sempre um Deus que estará com os braços abertos para te ouvir, consolar e te fortalecer no meio de um cenário ruim, sem esperança. Diga, olha, a condição religiosa, a condição moral, você pode repetir comigo? A condição religiosa, a condição moral, a condição familiar, está tudo andando errado. Então, o que nós temos que fazer no meio do cenário desse? Clamar a Deus. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para aquele que pode mudar as circunstâncias. Abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 57, versículo de número 1. Vá lá atrás, Isaías capítulo 57, versículo de número 1. Quem está entendendo a palavra, diga amém. O cenário é difícil, mas você não está sozinho, você tem Deus do seu lado. O problema parece que não vai ser resolvido, mas com Deus tudo se resolve. Cremos. Com Deus sempre vai dar certo. Olha o capítulo 57 do profeta maior, Isaías. Perece o justo. Olha aí. Perece o justo. Se
57, versículo 1. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos, ou seja, os de bem, são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Antes que lhe aconteça alguma coisa, Deus te protege e te tira desse lugar. Antes que o juízo de Deus venha sobre essas pessoas, você que está debaixo da sombra de Deus onipotente, você será protegido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então continua obedecendo a Deus, e tu e a tua casa não será atingida. É isso que o profeta Isaías está falando. Não existe ninguém mais, mas existe um justo dentro dessa casa. Então é por causa desse justo que a casa continua em pé. É por causa dessa pessoa que está orando de manhã aqui na quarta-feira. É por causa dessa pessoa que ora no quarto. É por causa dessa mãe que ora pelo filho, que nada acontece com ele lá fora. Porque tem alguém que intercede, alguém que acredita, alguém que tem temor. O temor está vivo. Enquanto existir uma lâmpada acesa, a saída para essa casa, a saída para essa família, a saída para esse problema. Quem crê, diga amém. Mas se você desistir, toda a casa cai. Talvez você não esteja entendendo, mas é só eu, é você mesmo, porque vai começar a partir de você. Vai começar a partir de você. Sempre existe um começo. Uma casa talvez que esteja toda perdida, mas se um começar a andar pelos caminhos do Senhor, o Senhor tem poder para transformar toda aquela casa. Você lembra do carcereiro? O carcereiro viu Paulo e Silas cantando na prisão. E o que ele falou para Paulo? Vamos para casa. Quando eles foram para casa, esse carcereiro ele cuidou das feridas de Paulo e Silas. E toda a casa do carcereiro foi salva pela honra e glória do Senhor Jesus. Então é preciso uma pessoa dar um passo de fé para que Deus tome aquela casa. Sempre começa por alguém. Sempre tem alguém que vai dar um passo. E de repente, se alguém aqui é você que está aqui nessa noite. O cenário dentro da sua casa talvez esteja que nem o capítulo de número 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são da própria casa. Mas olha o versículo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Fica tranquilo, teu Deus está te ouvindo, o teu Deus está te vendo. Há salvação para sua casa, há salvação para sua família. Diga assim: o pecado de Israel era tão profundo que o profeta não tinha relacionamento com ninguém. Não tinha amizade com ninguém. Olha o versículo 5 do capítulo 7. Não creias no amigo, nem confies no vosso guia, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Sabe o que é isso? Ele não tinha ninguém para conversar. Ele não tinha ninguém para desabafar. Dentro do próprio lugar onde ele estava, do próprio país, da própria cidade onde ele morava, dentro da própria igreja que estava totalmente fora dos caminhos de Deus, ele não tinha ninguém para conversar. Então o que ele resolve? Eu vou conversar com Deus. Eu vou interceder a Deus pelo povo da minha casa. Eu vou interceder a Deus pelos meus amigos que não conhecem a Deus. Eu vou interceder a Deus pela minha própria vida. Deus tem misericórdia de mim, porque até ontem eu estava nos caminhos errados, mas hoje eu me arrependi e sei que o Senhor é misericordioso para comigo.
O cenário aqui, irmãos, está como Juízes, no capítulo 21. Vai lá em Juízes, capítulo 21, versículo de número 25. Eu não sei se você está entendendo, mas a sociedade em que nós estamos vivendo é tempo de Miqueias, é tempo de apostasia, é tempo onde a televisão fala tudo, menos de Deus. É tempo onde a escola ensina muitas vezes coisas que não são de Deus. Você não é fruto de uma evolução, você é fruto de uma criação. Vou dizer de novo, não houve explosão, Big Bang, houve um homem que fez tudo através da palavra e você ele fez pela mão. Não foi um meteoro que caiu e tudo se fez. Não, foi a partir da palavra de Deus que tudo se criou, tudo se fez. E foi a partir da mão dele que você foi criado. Você tem que crer nisso. Para quê? Para que você possa falar para os seus filhos. Não foi explosão, foi criação do nosso Criador. Alguém está entendendo? Diga amém. Porque é isso que é ensinado, é isso que é falado. Você não é obra do acaso, você é a criação de Deus. E olha o que está escrito aqui, ó, em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Deus não nos chamou para fazer o que a gente quer. Sabia disso? Deus não te chamou, não me chamou, não chamou você para fazer do seu jeito. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus nos chamou para fazer a vontade dele aqui na terra, para viver um pouco do céu aqui na terra, através do Espírito Santo de Deus. Mas aqui cada um estava fazendo da maneira que queria, interpretando a palavra da maneira que queria. Então o profeta Miqueias vem falar: não, temos que nos voltar a fazer a vontade de Deus. Porque, como eu disse aqui no começo, o nosso futuro para Deus já é passado. Você pode repetir comigo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quarto item para a gente terminar. Em meio a toda a crise, repita comigo: em meio a toda a crise, o profeta Miqueias tinha plena confiança em Deus. Talvez existem pessoas aqui que estão passando crise, estão passando problemas dentro de casa. Muitas vezes, irmãos, nós passamos problema dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa parentela, porque nós escolhemos adorar a Deus do que fazer a vontade de muitas pessoas. Muitas das vezes a sua amizade com Deus é a inimizade com o mundo. Mas a palavra de Deus está falando aqui que em meio a todo esse cenário, em meio a toda essa contradição, o profeta Miqueias, ele tinha plena confiança em Deus. E mais uma vez eu quero dizer para você aqui: independente das circunstâncias, mantenha os seus olhos voltados para Deus. Aleluia. Podia ficar em pé na noite de hoje. Eu quero terminar hoje com o louvor que nós iremos louvar amanhã, porque o louvor fala: se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, ele estava desesperado, louvou a Deus. E se você ler Miqueias, lá no final de Miqueias, a misericórdia de Deus veio para aquele povo. O versículo de número 20 do capítulo de número 7 vai dizer assim, ó: darás a Jacó fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais
desde os dias antigos. O que aconteceu? Esse povo veio a se arrepender e a misericórdia de Deus se sobrepôs sobre a ira dele. O que eu estou querendo dizer aqui? Aguenta firme, fica firme. O cenário parece que nada vai dar certo, mas se você perseverar na casa de Deus, nos mandamentos de Deus, na oração, na intercessão, pela sua casa, pela sua família, no final, a misericórdia de Deus vai ser substituída por gozo de alegria na sua casa. A ira que poderia cair lá vai ser substituída pela misericórdia, porque você não desistiu, você perseverou e Deus honrou a sua oração e a sua perseverança dentro da casa de Deus. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Vamos louvar a Deus nessa noite. Se está desesperado,
independente das circunstâncias, ouve ao Senhor, confia nele e o mais ele fala. Amém? Quem foi abençoado por essa palavra? Glória a Deus, Senhor Jesus. Glória a Deus.